Olá, turma linda! Na aula de hoje nós vamos falar sobre séries estatísticas. Mais uma aula de estatística. E o conteúdo de hoje nós vamos iniciar falando sobre distribuição de frequência. Então, na verdade, uma série estatística é um conjunto de dados. É um conjunto de dados, eles podem estar ordenados ou eles também podem estar fora de ordem, certo? Neste caso aqui, ele está ordenado e para ele a gente dá um nome, tá bom? Mas a distribuição de frequência é ali uma série de dados, são números que foram coletados de algum lugar. E por que sem intervalos de classe? Que observe que ele está aqui, números sozinhos, tá vendo? 1, 2, 3. Então, é a distribuição de frequência. Você está vendo que se repetem números aqui, ó, 3, 3, 4, 4. Então, é uma distribuição de frequência. A frequência é quantas vezes se repete. Ok. Sem intervalo de classe, porque eles não estão em nenhum intervalo de números. Eles estão aqui soltinhos. Olha aqui, eu posso colocar esses valores na tabela, pego os números sem se repetir, ó. Esse está repetindo, esse está repetindo. Então, eu coloco eles aqui sem se repetir. E a repetição eu coloco aqui na coluna da frequência, ó. O 1, uma vez. O 2, uma vez. O 3, quantas vezes? Então, 3 aqui, repete 2 vezes, tá vendo? 4, 2 vezes, o resto todo uma vez. Aqui tem 10 números. Então, se você somar a frequência, vai dar o mesmo total de 10 números. Pronto? Beleza. E agora, a distribuição com o intervalo de classe. Olha aqui o com intervalo de classe. Isso aqui é um intervalo de números. Tem outros números aqui dentro. Então, isso aqui é o intervalo de números. Intervalo, intervalo. Então, aqui é uma outra tabela, uma outra distribuição de frequências. Porém, essa é o quê? Com o intervalo de classe. Muito bem. Olha aqui. Então, esses números se repetem. A gente coletou esses dados de algum lugar e esses números se repetem 7 vezes aqui. A gente não sabe ao certo quais se repetem, mas a gente sabe nessa tabela aqui que ele está se repetindo 7 vezes. Esse aqui está repetindo 3. Esse aqui se repete 4 vezes. Total de frequência, total de valores que tem aqui é 14 números. Tá bom, gente? Muito bem. Agora vamos às classificações, os termos que são utilizados. Então, nós temos aqui, eu vou usar essa tabela aqui como base, tá certo? Para eu mostrar a vocês. Então, você já sabe que classe é cada linha dessa. Isso aqui é uma classe, essa é outra classe, essa é outra classe. Então, cada classe, ela tem uma ordem, ó, crescente. Então, ordem 1, 2 e 3. Então, eu posso dizer que aqui é um I igual a 1, a ordem, o I é a ordem. Então, o I dessa classe é 1, o I dessa classe é quanto? 2, porque está na ordem 2, e o I dessa classe é 3. Então, I1, I2 e 3. Eu podia perguntar assim, qual a classe 2? Qual o I2? É esse daqui. E eu tenho outro termo que chama o K. Qual é a quantidade de classes? Quantas classes nós temos aqui? 3 classes, né? Então, eu podia perguntar qual o K dessa classe? O K desse intervalo, né? Dessa distribuição aqui é 3. K igual a 3, porque K é a quantidade. Beleza. Aí eu tenho outro termo chamado limite inferior da classe. Quando eu falo classe, eu estou falando apenas dessas linhas, certo? Quando eu falo de distribuição, eu estou falando da tabela inteira. Então, aqui é o limite inferior da tabela inteira ou da classe? Da classe.
Então, o limite inferior da classe é a extremidade menor. Então, eu tenho uma extremidade menor, eu tenho uma extremidade maior. Então, o limite inferior é o menor número da classe. Qual é o menor número da classe? 41. Então, LI, esse I é o elemento, é a ordem, né? Então, eu posso chamar o L1. Quem é o L1? L1, porque é o limite da classe 1. Quanto é? 41. E eu tenho um limite superior da classe, é o maior número da classe. Tá? Eu vou fazer aqui embaixo, para vocês enxergarem melhor. Quem é o L1 da classe, o limite inferior, né, da classe 1 é 41. Vou fazer o limite inferior de todos. Quem é o limite inferior da classe 2? 45, o menor número. E qual é o menor número, limite inferior da classe 3? 49. Ok. Agora, limite superior. Limite superior é o maior número da classe. Quem é o maior número da classe? Limite superior, L maiúsculo. 45 é o limite superior da primeira classe. Limite superior da segunda classe, 49. E o limite superior da terceira classe, 53. Então, a pergunta vem assim. Apresente e determine os limites inferiores e superiores, por exemplo, de cada classe. Ou me apresente todos os limites superiores de toda a classe, por exemplo. Poderia vir assim. Mas essa informação do limite também serve para que a gente ache a amplitude, que é um outro termo. Amplitude é a diferença do maior menos o menor. Amplitude é a diferença do limite superior menos o inferior. Então, vamos achar a amplitude da classe 1, que observe que a amplitude é da classe, não é da tabela toda, é de cada classe. Então, vamos aqui encontrar a amplitude, é H. Então, nós vamos achar o H de 1, vamos achar o H de 2 e o H de 3. Então, temos 3 amplitudes. Se eu tivesse 10 classes, eu ia achar 10 Hs. Entendeu? Então, H1, qual é a fórmula do H1? L1 menos L1 minúsculo. Primeiro maiúsculo, ou primeiro maior, menos o menor. Não é assim? Então, quem é? A L 45 menos 41. Menos 41, que dá 4. Quem é o H2? 49 menos 45. Maior menos o menor. Da classe 2. 4. E quem é o H3? Maior menos o menor. Da classe 3. Também dá 4. Então, achamos a amplitude de todas as classes. É o maior menos o menor de cada classe. H1, H2, H3. Pronto. Falta agora mais 2 termos. Que eu tenho aqui. Amplitude total. Observe que não é mais da classe. É a amplitude da distribuição, ou seja, a distribuição me refere a quê? A tabela inteira. E a fórmula para isso é AT, a amplitude total da distribuição, é igual ao L maiúsculo. Quando fala L maiúsculo, é o maior valor, né? É o valor maior. Só que esse maior valor não é da classe. É da amostra inteira. Então, qual é o maior valor da amostra inteira? 53, o último. Menos o primeiro.
Então, para eu saber a amplitude é a diferença do maior menos o menor. Quando era da classe, era o maior menos o menor, mas como é da tabela inteira, é o maior de todos da última classe menos o menor. Então, eu botei aqui LN, porque N é um número que a gente não sabe, é o último da tabela. E 1 a gente sabe que é esse. Então, porque aqui poderia ter 7. Então, você vai pegar o último daqui. Mas esse daqui não muda, vai ser sempre menos o L1. Então, vamos achar AT é igual maior 53 menos menor 41, que dá igual a quanto? 14? Dá quanto? 12? Muito bem. 12. 9, 10, 11, 12. Então, a amplitude total da distribuição é igual a 12. Ok. E por último, amplitude total da amostra. Gente, a amostra, esse tracinho aqui, essa barra, esse tracinho não é aleatório. Ele significa que esse número aqui pertence realmente à amostra, e o outro lado que está aberto, esse 45, ele não pertence realmente, sabe? Ele está aqui apenas para servir como uma barreira, servir como um limite para dizer que quem pertence mesmo é o que vem antes dele, porque isso aqui significa aberto. Se você lembra na aula de conjuntos, a gente tinha lá conjunto aberto, conjunto fechado, conjunto que pertence e o que não pertence. Talvez você não lembre, porque foi lá, né, da escola, né? Conjuntos. E aí, então, isso aqui significa que está fechado. Quem está fechado pertence. Se eu tivesse aqui 2 e 5. Aqui, a simbologia diz que o 2 pertence ao conjunto. Então, é 2. O 3 pertence, que está aqui. O 4 pertence. E quando chega no 5, o 5 não pertence, porque ele está aberto. Ele só serve para a extremidade, para dizer que o antes dele pertence. Então, quando a gente vai falar de amostra, significa que aqui está fechado, pertence o 41. E está aberto aqui, tá vendo? Não está fechado, está aberto. Então, 45 não pertence. Então, se eu fosse transformar nessa simbologia aqui de conjuntos, ficaria assim, fechado 41, 42, 43, 44. Fechado. Os 45 não existe. E a amostra fala sobre isso. Eu vou pegar a amplitude total da amostra. Eu pego o último, e esse pezinho eu coloquei para te lembrar, que é o último que pertence. Quem é o último que pertence aqui? É 53? Não, né? Porque está aberto 53. Então, quem pertence é o antes de 53. Quem é que está aqui antes dele? 52. Muito bem, então é 52 menos L1 é sempre o primeiro que pertence, tá vendo? Menos 41. Quanto é 52 menos 41? 11. Pronto. Então, já temos todos os valores indicados aqui. E possivelmente é assim que vai cair no teste. Eu vou fazer essas perguntas. Ache quem é o K, quem é a amplitude de cada classe, a amplitude total da distribuição. E ainda faltou um termo para a gente dar uma classificação, que é o ponto médio. O ponto médio de cada classe. Ponto médio de cada classe. Que é a soma. É a soma do L I mais
o L maiúsculo, mid superior, inferior e sempre dividido por 2. Então, se o ponto médio é de cada classe, ponto médio das classes, então vamos ter vários pontos médios, né? Vai ter P1, P2, PM1, PM2, PM3. Então, vamos fazer deste daqui, como seria o PM1. Ó, 41 mais 45 dividido por 2. Aí você soma, que dá 86 dividido por 2, que dá 43. Tá certo? Esse é o ponto médio. E o que é o ponto médio? É o valor que estaria aqui no meinho. 43 está aqui no meinho, tá vendo? Agora, vamos achar 3 pontos médios, porque nós temos 3 classes. PM2 é igual a 45 mais 49 dividido por 2, que é igual a 94 dividido por 2, que dá 47. E PM3 é igual a 49 mais 53 sobre 2, que dá 4 mais 5, 90, 99, 102 dividido por 2, que é igual a 51. Então, nós temos aí os nossos pontos médios de cada classe. Então, se eu tenho 3 classes, eu tenho quantos pontos médios? 3. Muito bem. Check. Agora você pega essas questões e refaz para testar. Você aí se pergunta, faz sozinho. Ache os pontos médios, ache o K, ache o I, ache o LI, ache o H, faz tudo de novo para você estudar. É assim que estuda, é refazendo as questões, se possível sem estar consultando. Consulta só uma vez e depois tenta fazer sozinho. Um abraço e até a próxima aula.